Então tá bom, vamos começar? Bom, a Vamos. ideia é justamente essa, então nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da redação, algumas dicas referentes a como estruturar a sua redação, o que nós devemos evitar, inclusive também, que são artifícios, né, que são vícios que nós trazemos da linguagem oral, informal, que muitas vezes a gente leva para a redação e isso acaba tirando nota. O nosso objetivo sempre vai ser a nota 1000, porque esse é o máximo da redação do Enem. Então, já que é o máximo que é possível, a gente é capaz, nós somos capazes, então nós vamos buscar o máximo que é a nota 1000, certo? Isso também nas outras matérias, mas aqui nós vamos falar especificamente da redação. E aí eu fiz um apanhado no sentido de trazer quais são as principais características da redação, como nós devemos estruturar, quais os cuidados que nós precisamos ter, tá bem? E obviamente se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição, pode ficar à vontade, pode falar, não tem problema nenhum. Nós só vamos tentar apresentar o máximo da matéria e aí a gente deixa as questões, porque às vezes também a sua dúvida agora vai ser respondida no slide seguinte. Então nós vamos apresentando dessa forma, tá bom? Tá E, ok. e só lembrando que eu estou gravando, então Obrigado. para colocar, vai ficar disponível lá no canal do YouTube, porque aí você consegue rever a aula quantas vezes for necessário, caso seja importante. Tá bem? Então vamos lá. É, Quais são os objetivos da nossa aula? Então, primeiro, nós temos que nos preparar para o tema. O Enem, ele sempre vai buscar trazer temas da atualidade. Esses temas, eles vão sempre estar ligados ou vão sempre se referir a questões do cotidiano. Então é muito importante nós estarmos alinhados ao máximo de atualidades possíveis. Como que eu faço isso? Muito comum, através da internet. Então nós utilizamos a internet para nos atualizarmos. Mas é importante não só ficar em questões que nós gostamos. Por quê? Porque pode vir um tema que não é muito da nossa alçada. Por exemplo, nós estamos falando muito sobre geopolítica. Nós estamos passando por guerras, né? Não vou falar de política especificamente, estou falando de geopolítica. Nós estamos passando por guerras no mundo inteiro. Tem uma guerra acontecendo lá em Israel e da faixa de Gaza. Isso interfere na geopolítica. Tem uma guerra acontecendo na Rússia com a Ucrânia. Interfere na geopolítica. Há pouco tempo agora nós tivemos uma ação militar que ainda não é uma ação concreta, mas uma movimentação militar dos Estados Unidos em relação à Venezuela, aqui pertinho de nós. Isso mexe com a geopolítica. Então, é provável ou é possível que o tema desse ano tenha a ver com isso. Tem a ver com a geopolítica e como essas movimentações geopolíticas interferem na nossa vida, interferem na vida da sociedade como um todo, das sociedades como um todo. Ainda mais agora que nós estamos vivendo cada vez mais um mundo globalizado. Entende? Uma outra questão muito importante, a tecnologia. Tecnologia sempre é um ponto que cai muito no Enem. E a tecnologia ela sempre vai evoluindo. Nós tivemos tecnologia em relação a, às redes sociais, a difusão e o acesso à internet. E hoje o que está muito em alta em relação à tecnologia é a IA, que é a inteligência artificial. Então pode ser que tenha um tema relacionado a isso, a inteligência artificial. Eu estou dando aqui alguns exemplos. Nós passamos recentemente algo muito terrível no mundo inteiro, que foi a pandemia do Covid-19. Pode ser que venha aí um tema relacionado, por exemplo, aos efeitos pós-Covid-19. Como o mundo atua ou como o mundo tem se desenvolvido pós-pandemia. Entende? Então, assim, são todos temas relevantes e temas atuais que vão de fato fazer parte das nossas vidas e que muito provavelmente podem cair numa redação do Enem. Então, como eu me preparo para o Enem? Nós vamos começar logo falando sobre isso. Esse é um objetivo da aula, mas como eu começo a me preparar para o Enem?
buscando sempre o máximo de conhecimento. Você falou sobre isso em relação a você mesmo, Naila. Isso é importantíssimo. Fala, conhecimento nunca é perdido. E de fato não é. E nós precisamos ter esses conhecimentos gerais. Buscar conhecimento nas mais diversas áreas. Nós não precisamos nos aprofundar, mas nós precisamos ter minimamente um know-how, uma bagagem suficiente para poder falar sobre aquele tema. Com a própria internet, nós estamos vivendo um advento que é dos especialistas. Deixa eu só permitir aqui. Boa noite, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda, nós já começamos a nossa aula, tá? Mas seja muito bem-vinda. Meu nome é Edson, eu só queria me apresentar rapidinho, talvez você não me conheça ainda, mas eu sou advogado e hoje eu vou dar aula sobre redação. Nós começamos agora recente, estou falando sobre os objetivos da aula, tá bom? Seja bem-vinda, Luciana. Boa noite, obrigada. Um outro detalhe, eu já avisei a Naila, só avisando você também, essa aula está sendo gravada, porque depois eu vou disponibilizar no canal no YouTube, porque assim, caso vocês queiram rever a aula, vai ficar disponível lá, tá bom? Ótimo, obrigada. De Se nada. caso eu perder a conexão, porque eu tô no meio do caminho indo embora para casa, não tem pode problema. ser que eu oscila. Mas aí, se você perder a conexão, assim que você conseguir de novo, você me manda o convite, o pedido, e eu aceito você de novo na aula. E aí depois você pode assistir a aula completa lá no YouTube também para revisar, tá bem? Combinado, obrigada. De nada. Então vamos lá. Primeiro, como se preparar para o tema. Eu estava falando sobre essa questão de manter-se atualizado. Segundo, principais erros e como evitá-los. Um erro muito claro, que muito comum, é nós trazermos a linguagem informal, como nós conversamos no dia a dia, para a redação. Vou dar um exemplo bobo, mas que é comum pra gente. É o famoso nós vai. Nós vai lá não sei aonde. E oralmente falando, uma conversa informal entre amigos, ninguém vai ficar falando, por gentileza, nós iremos à casa de fulano. Não, a gente fala nós vai, nós foi, nós voltou. Não tem problema nenhum. Eu sou do interior ainda, que aqui a porta da horta é torta, né? Então a gente fala muito com os vícios das nossas regiões. Os mineiros, até brincando, eu estava falando com a Naila sobre o sotaque, os mineiros têm o costume de, ao falar, cortar algumas palavras, né? Por exemplo, sábado passado vira sá passada. Não é verdade? Isso faz parte da oralidade, da informalidade. Mas são questões que na redação do Enem nós precisamos evitar. Por quê? Porque quando nós trazemos essa oralidade e essa questão, esse modo informal pro Enem, nós corremos o risco de perder nota, de perder pontos. Porque no Enem o que se espera é a norma culta, a norma formal. Então nós precisamos buscar isso. Então esses são alguns erros e como nós devemos evitá-los. A estrutura ideal da redação, nós vamos falar isso também. Então como eu devo estruturar minha redação? Como eu devo separar por parágrafo? Eu devo fazer um parágrafo só, a redação inteira? Eu devo fazer mais de um parágrafo? Eu devo fazer 10 parágrafos? Como eu devo fazer? E como eu devo separar esses parágrafos? Quantos deles eu tenho que deixar para a introdução, por exemplo? Quantos eu tenho que deixar para o desenvolvimento, para a conclusão? Tudo isso nós vamos falar também, tá? O que eu não devo esquecer no Enem? E aí nós vamos trazer algumas dicas e algumas formas de lembrar isso. E algumas dicas divertidas, e eu trouxe alguns vídeos aqui que também vão ajudar, mas eu vi agora na apresentação que o link do vídeo, como está em PDF, o link não veio. Mas aí eu mando para vocês o link em apartado, além de mandar a aula, eu mando o link em apartado para depois vocês assistirem, tá bem? Luciano, eu falei com a Naila, tô falando com você também, eu sei que você está em trânsito, mas se tiver como fazer anotação, isso ajuda inclusive a memorizar, tá? Então, se você tiver essa possibilidade de anotar, eu vou mandar o material, mas é importante se você puder anotar, porque isso vai te ajudar a lembrar, a relembrar o que está sendo apresentado aqui, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Como me preparar para o tema? Então vamos lá para como nos prepararmos para o tema. Primeiro,
isso foi, inclusive, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Como eu disse, sou advogado e eu precisei fazer a famosa prova da OAB. Além de prestar o Enem, quando eu fui me graduar, enfim. Mas também depois na faculdade, depois de terminar a graduação, né? Até, inclusive, foi no 5º ano, eu ainda estava estudando, eu fiz a prova da OAB. E o que eu fiz como forma de estudo? Para não ter problema com as provas anteriores, principalmente com a dinâmica. Eu peguei as provas anteriores. Então, quase todas as provas que foram formuladas anteriormente no tema que eu iria prestar, que no meu caso foi, na época, Direito Trabalhista, eu peguei essas provas anteriores e vim fazendo-as. Eu fiz todas. Para quê? Para que eu entendesse como era a dinâmica da prova, quais eram os temas, as matérias que mais tinham incidência, e também para entender um pouco, uma espécie de simulado, né? Para entender um pouco a minha forma de reagir àquelas questões. Então, treinar, ficar muito tempo sentado, porque a prova do Enem é uma prova, em regra, cansativa. Nós vamos ficar muitas horas ali lendo, estudando. Então, esse treino, inclusive o treino físico, é importante. Porque às vezes a gente, por conta das nossas vidas atarefadas, a gente não tem aquele hábito de ficar muito tempo ali estudando. Ou ficar muito tempo lendo. A gente lê alguma coisa, volta para a nossa atividade, depois lê de novo, e aí levanta. No Enem não tem como fazer isso. Você vai ficar sentado por 3, 4 horas e vai ficar lendo muito e tendo que raciocinar para poder responder aquilo. Isso em relação às questões. Em relação à redação, é também um exercício de raciocínio, de pensamento. Então, qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? Procurem os temas anteriores e tentem entender eles, sem saber a resposta. Então, pega o tema e olha lá, o tema é... Vou dar um exemplo aqui, tá? Como identificar o avanço da tecnologia, da IA, na vida das pessoas e quais as suas principais consequências. É óbvio que normalmente o tema vem com um texto anterior que cita uma matéria e aí ele vem com a ideia do que nós devemos responder. Qual que é a situação para nós trazermos uma possibilidade de resolução, de análise, né? Só que muitas vezes são temas que, como eu disse, não são tão corriqueiros, apesar de serem temas atuais, mas eu dei 3 exemplos diferentes. Um era geopolítica, outro era IA, o outro pode ser em relação, por exemplo, às reservas indígenas no Brasil. São temas que estão aí sendo discutidos. Mas tá vendo como são temas bem distintos uns dos outros? Então, busquem analisar as provas anteriores. Tá tudo bem? Vocês conseguiram me entender nisso? Perfeito. Também, então, analisem textos motivadores com atenção. É muito comum, e assim, a gente tem aquilo que a gente gosta. Eu vou falar de mim. Eu não sou muito fã de rock, por exemplo. Eu gosto do rock clássico. Eu não gosto do rock pesado. Mas se eu for num show do Led Zeppelin, do AC/DC, nem sei se essas bandas ainda existem. Eu sei que existiram e eram muito famosas, né? Não é muito do meu estilo, mas se eu for num show desse, eu não quero ficar voado, eu não quero ficar perdido. Então, às vezes eu pego para escutar uma música, um CD, as principais músicas lá, a playlist dos principais sucessos, para poder não ficar tão perdido na música. Um outro exemplo seria o contrário também, né? Alguém que não gosta de sertanejo, mas vai num show sertanejo. Então você procura buscar algo naquele sentido, mesmo que não seja o seu gosto pessoal. Cada um de nós tem um gosto, tem um tipo de escrita que a gente gosta, tem gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler, mas tem uma frase de um filósofo chamado Immanuel Kant, não sei se vocês já ouviram falar dele. Num dos livros dele, a frase, né, a ideia é mais ou menos o seguinte: quando nós queremos ser livres, nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, pois quem faz tudo o que quer
na verdade, não é livre, pois é escravo do desejo. Ser livre é fazer o que se precisa. Nesse momento, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é ir bem na prova do Enem. Nosso objetivo é conseguir a nota máxima para a gente conseguir entrar numa graduação, numa segunda graduação, e muitas vezes esse vai ser o pontapé inicial para a nossa mudança de vida. Então eu não vou fazer só o que eu gosto, eu vou fazer o que eu preciso. E analisar esses textos nesse sentido, textos motivadores, que vão te auxiliar inclusive na escrita. E quando você passa a ler, você se habitua, você se acostuma a entender novas palavras, novos conceitos. Então, analise textos motivadores com atenção. Não só leia, mas analise. E uma última dica aqui, nesse caso, para se preparar para o tema, é faça rascunhos antes de escrever. Não tenha vergonha de fazer rascunho. Não tenha vergonha. É lógico que você precisa lá, no dia da prova, gerenciar seu tempo. Por isso que você tem que fazer mais rascunhos agora. Porque às vezes a gente escreve de uma forma que parece que nós estamos conseguindo expressar nossa opinião, mas muitas vezes nós não estamos conseguindo clareza, não estamos conseguindo objetividade. Entende? Tem uma ilustração que é o seguinte: hoje a gente não usa mais, né, por conta da tecnologia, o WhatsApp ainda manda áudio, e tem muita gente que manda áudio e ainda coloca na velocidade 2, que é para ser rápido, né? A gente quer que tudo seja muito rápido. Mas antigamente, no tempo de 1900 e Guaraná com rolha, uma das formas de comunicação rápida era o telegrama. O telegrama seria mais ou menos o nosso Twitter hoje, né? O X, que eram mensagens curtas. E o telegrama você pagava por caractere, ou seja, por letra e espaço. Isso é um caractere. Então, eu ia escrever mãe. Mãe tem 3 caracteres. Mãe, te amo. Tem mãe, 3 letras, mais um espaço 4. T mais 2 já são 3, 5, 4, 5, 6. Amo, mais 4 com 5, 9. Então, assim, eu conto tudo. Todas as letras e todos os espaços. Isso são caracteres. Então, quanto maior a mensagem, mais caro ficava, porque você pagava por caractere. Então, quando você ia mandar o telegrama, você mandava ele o mais sucinto possível, o mais resumido possível. E aí um pai manda o filho estudar na capital e ele é do interior. De repente chega um telegrama do filho. A hora que o pai vê, o pai já estava cabeça cheia, com um monte de problema, enfim, e ele vê o telegrama, ele fica muito irritado. Porque ele acha que o filho está afrontando ele. E aí ele fica bravo e tal. E aí a esposa dele, né, a mãe, pergunta: o que aconteceu, bem? Por que você está tão bravo? E aí ele cata o telegrama assim e fala: olha aqui o que seu filho escreveu. Esse seu filho está querendo me quebrar. Ele está querendo acabar comigo. Olha o que ele escreveu. E aí ela pergunta: mas o que ele escreveu? E aí ele lê o telegrama e fala: pai, manda dinheiro. Aí ela: sério que ele escreveu isso? Me dá aqui, deixa eu ler. Aí ele: eu não sou louco, eu não sou cego, eu acabei de ler. Aí ela: não, deixa eu ver. Aí ela pega, olha o telegrama e fala: não está escrito isso aqui. Não, lógico que está, eu acabei de ler. Não, não está. Então o que está escrito aí? E ela então lê: pai, manda dinheiro. Tá vendo que é a mesma frase, são as mesmas palavras, mas a entonação, a expressão muda todo o sentido da frase? Porque é diferente eu falar: pai, manda dinheiro, é uma imposição. Quando eu falar: pai, manda dinheiro, é um pedido. A questão é que na comunicação, os estudos apontam que cerca de 7% realmente são as palavras. 93% é expressão facial e corporal e entonação de voz. Só que na redação do Enem, nós não temos nem a expressão corporal e nem a entonação. Nós só temos a escrita. Por isso que fazer rascunho é tão importante. Porque são nos rascunhos que nós vamos conseguir entender se aquilo que nós estamos escrevendo nós estamos conseguindo passar com a verdade que nós queremos passar. Vocês entenderam a analogia? Deu para entender? É que eu não estou vendo o rosto de vocês, então eu não consigo saber, mas eu espero que tenha dado certo. Ótimo, mandaram joinha aqui, tá bom.
Beleza? Então vamos para o nosso próximo slide. Alguns erros comuns. Isso acontece muito. O primeiro deles é fugir do tema. Nós temos um tema lá específico, vou dar de novo o exemplo da tecnologia. O tema vai ser sobre os carros elétricos. Como a nova tecnologia de carros elétricos tem interferido na vida das pessoas em relação à sustentabilidade, à redução de gases poluentes e tudo mais. Tá vendo que é tecnologia, porque é uma tecnologia nova, só que o foco ele pode ir para a questão da sustentabilidade. Aí eu pego e ao invés de falar sobre isso, sobre a sustentabilidade, como isso interfere no cuidado com o meio ambiente, eu começo a falar só do carro. E eu falo que o carro ele é muito bom, que ele tem muita potência, que ele é confortável. Tá, tudo isso pode ser verdade. Mas a ideia principal que gostaria de ser discutida com o tema era quais os impactos que um veículo com uma tecnologia diferente causaria na sociedade. Então, tentar entender e se expressar corretamente em relação ao tema é fundamental. Por isso que eu falei para vocês estudarem os temas anteriores, leia o tema e faça lá um breve resumo do que você entendeu. Não precisa fazer uma redação, mas faça um breve resumo do que você entendeu. E aí com isso, você depois pega alguma redação ou algum gabarito daquele tema e veja se o seu resumo, aquilo que você entendeu do tema, tem a ver ou não. Porque às vezes está tendo um erro de interpretação. E isso é muito sério, porque se você fugir do tema, por mais que a sua redação esteja muito bem escrita, estruturada, que são os outros pontos que eu vou falar, você corre risco de ter uma nota 0. Entendeu? Então, não basta só ter uma boa estrutura. A coerência com o tema é fundamental. E aí, não tendo ela, o risco é zerar na prova. E não é o nosso objetivo aqui. Tá bem? Um outro ponto é abordar superficialmente o tema. Lembra que eu falei que nós temos que buscar entender o máximo dos temas? Você precisa ser expert em tudo na vida? Claro que não. Mas leia o texto com muita atenção e tente buscar hoje o máximo de informações que você tem para fazer correlação lá no dia da prova, no dia da sua redação, para que a sua abordagem ela seja coerente e tenha uma certa profundidade em relação ao tema. Porque se for superficial, tudo que você escrever vai ficar muito raso. E o avaliador pode entender que você não atacou de fato o tema, você não se ateve de fato ao tema. E aí você também corre o risco aí não de zerar, mas de ter uma nota insuficiente, uma nota mais baixa, uma nota diminuída por não ter esse conhecimento um pouco mais específico do tema. E aí você vai falar assim para mim, mas qual é o tema desse ano? Como é que eu vou me preparar para o tema? Não tem como saber. Porque, como eu disse, são temas da atualidade. Como é que eu faço isso? Eu tenho que buscar o máximo de conhecimento sobre a atualidade. Então, ler jornais, ler revista, assistir programas, enfim, tudo isso é importante, porque vai te dar essa bagagem. Eu sei que nós temos uma vida muito corrida, quando a gente chega em casa a gente quer ir para a caixa do nada, né? Que é dar risada, assistir talvez uma novela, um filme, uma série, ou ficar ali no Instagram, muitas vezes rolando o Instagram. E assim, tá tudo bem, faz parte, nós precisamos desse descanso mental também. Mas tente até nesses momentos de lazer, vamos dizer assim, estudar e buscar esse conhecimento. Então você pega um podcast, por exemplo, eu gosto de assistir podcast, tá tudo bem, mas assiste um podcast que fala de temas atuais, que fala sobre essas questões da atualidade, para justamente você ter esse know-how. Um outro exemplo, acabou de viralizar um vídeo de um programa, de um canal do YouTube que chama Canal Foco. Não sei se vocês já viram, não estou fazendo propaganda, só estou falando, viralizou
um vídeo que era um treinador debatendo com 30 pessoas obesas, certo? Vocês viram isso? Sim? Não? Tô falando besteira aqui? Não, eu não vi não. Não viu? Então, mas acabou viralizando. É um treinador que ele tem uma abordagem um pouco mais incisiva na internet, falando contra a obesidade, e 30 pessoas que falavam, vamos dizer assim, não a favor, mas meio que defendiam o tema de que a obesidade na verdade não era doença e tudo mais. E aí é um debate. Por isso chama 1 contra 30, né? E eles levam vários temas. É que esse agora foi o mais recente e viralizou. Pode ser que venha um tema sobre isso, sobre a saúde, sobre a obesidade, quais os riscos que a obesidade tem causado, quais as principais causas da obesidade, entendem? Então, quem está elaborando a prova do Enem está atento a isso. Então pode ser que venha um tema nesse sentido, para falar sobre a saúde, o cuidado com a saúde. Inclusive nesse debate ele traz um dado falando sobre o custo com tratamentos para pessoas em decorrência da obesidade, o custo do SUS. Então pode ser que venha algo referente ao SUS, ao custo do SUS, como mitigar isso. Enfim, estou dando exemplos, tá? Então, tente buscar o máximo de conhecimento para ter esse know-how, essa bagagem para poder não abordar superficialmente. Terceiro, é um erro muito comum, não apresentar uma proposta de intervenção. Edson, o que é isso? A proposta de intervenção é justamente o que se espera na redação. Na redação, eu vou ter o tema e a minha introdução ela vai ser apresentando esse tema, meio que quase que repetindo o que foi apresentado como tema. Depois eu vou ter o meu desenvolvimento, que é como se vê esse tema, esse problema na sociedade. E aí no final eu tenho a conclusão. E a conclusão seria o desfecho. A forma que eu posso ter resolvido a questão, o problema que é apresentado no tema. Eu falei aqui dei o exemplo do carro elétrico. E aí ele fala sobre o carro elétrico e a questão que fica como isso interfere na vida do ser humano, como isso interfere na vida da sociedade, por exemplo. Então eu tenho que, além de elaborar a minha introdução, falando sobre essa evolução do carro, os carros começaram com motores a combustão, mas eles acabaram migrando para tecnologias diferentes, que tenham menor emissão de poluentes, mas sem perder o rendimento, o conforto e tudo mais. E eu faço todo esse desenvolvimento e aí eu chego à proposta da minha intervenção, da resolução do problema. E demonstro que isso tem interferido positivamente na vida das pessoas ou negativamente. Você pode ter o posicionamento que você quiser, só que você tem que embasar esse posicionamento. Então, esse mesmo exemplo do carro elétrico. Eu vou ser favorável. Vou dizer que eu sou favorável. Então, a construção do carro elétrico ela é favorável em relação à sociedade, porque diminui drasticamente a produção de gases nocivos, de gás carbônico. Além disso, para o cidadão também é importante, porque várias cidades, vários municípios têm isenção de IPVA para quem tem carro elétrico, você tem isenção de alguns impostos, então isso gera o fomento da indústria, com isso gera novos empregos, gera renda. Então isso seria uma resposta de intervenção positiva. Como eu também posso ter a negativa, que é um problema que coloca os carros elétricos, na verdade, apesar de uma aparente ou de ter alguns benefícios, também trazem alguns malefícios, como por exemplo o descarte irregular das suas baterias, que podem gerar uma poluição extrema. Também a forma de fabricação dos veículos e das baterias,
que acabam tendo uma extração muito grande de minério para poder fabricar apenas um veículo, a autonomia ser muito pequena, com isso gera um transtorno nas rodovias, entende? Então, é o mesmo tema, e aí o seu posicionamento, que ele tem que ficar sempre oculto, porque eu não posso falar eu acho, eu gostaria, não, é a sociedade, vamos dizer assim, é a sociedade que está dizendo. Eu coloco tanto positivo quanto negativamente. O que eu não posso é deixar de ter uma intervenção, deixar de ter uma resposta, deixar de trazer algum tipo de desfecho para essa redação. Então, tudo na vida tem começo, meio e fim. Na redação do Enem também tem que ter começo, meio e fim. O começo é a introdução, o meio é o desenvolvimento e o fim é a conclusão com a intervenção. Certo? Importante, é a hora de você mostrar que domina o assunto. Como assim? Mas eu não domino, eu não tenho tudo. Não tem problema. Escreva com firmeza e clareza. Você é capaz. Não fique na dúvida. Sabe quando você vai falar com alguém e você fica no... demonstra, em certo modo, que você não domina aquilo que você está falando. Porque quando você sabe, você chega e parece uma metralhadora, né? Vai falando tudo. Eu tenho esse problema. Eu sou muito prolixo, eu falo bastante, deu para perceber aqui, né? Mas eu tento ser o mais claro possível para que você que está me ouvindo consiga entender tudo o que eu estou dizendo. Na redação do Enem também tem que ser assim. Eu tenho que falar com firmeza e clareza tudo que eu tô dizendo, tudo que eu estou escrevendo. Por mais que eu não tenha o conhecimento total, que eu não seja um expert, que eu não seja formado naquela área, não tem problema nenhum. O que eu preciso é ter o máximo de firmeza e clareza para mostrar que de fato eu estou dominando aquele assunto. Lembra da abordagem superficial? Eu não posso ter, eu tenho que ter domínio. Perfeito? Professor, no caso você tem aqui, né, possibilidade depois de até mesmo indicar para a gente algum site, algum site ou então algum canal de podcast ou até mesmo do YouTube que a gente possa estar buscando essas informações que a senhora mais direcionada, porque assim, essas questões das fake news, tem alguns sites que eu vou falar sinceramente assim, eu não entendo. Sim. Para a gente poder ter algo mais concretizado, mais afixado sobre isso. A ideia é sempre você buscar canais específicos. Então, assim, no YouTube tem vários canais sobre o Enem, por exemplo. Você pode pesquisar lá direto. Mas sobre a atualidade, procure os sites oficiais, jornais, revistas oficiais. Então, sei lá, Estadão, Zero Hora, o Globo. Aí canais no YouTube, canais de notícias mesmo, CNN, Jovem Pan, Globo News, enfim. E tem outros tantos. E eu não estou falando aqui nem de... Porque sabe qual que é o problema? A gente está vivendo uma sociedade muito polarizada e aí a gente tem aquela questão do, olha, eu não gosto de fulano, então eu não escuto ele. A gente precisa tentar escutar todos os lados para justamente, inclusive, talvez, né, reafirmar aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente defende. Porque eu preciso entender o que o outro está pensando. Então, buscar os dois lados sempre é muito importante, tá bom? Então, mas depois eu mando para vocês algumas dicas de podcasts, enfim. Entendi. Outra coisa, igual eu estou vendo, a gente está tendo um tema que está muito falado agora atualmente, é a questão da Palestina, né? Sim. É um tema também que possibilidade de cair, não tem? Porque muita coisa sobre isso. Foi um dos primeiros que eu falei, sobre a questão da geopolítica. Pode ser que caia especificamente sobre a Palestina e Israel, pode ser que caia sobre a Rússia e a Ucrânia, pode ser que caia esse dos Estados Unidos na Venezuela, como pode ser que caia o geral. Como essas questões de guerras interferem na sociedade, entende? Então você precisa buscar todos esses conhecimentos. Tá tendo uma guerra, inclusive, no continente africano, que é bem importante. Só que talvez, por não serem países, entre aspas, importantes globalmente, não que eles não sejam importantes, mas globalmente a gente coloca como se eles não fossem tão importantes, a gente descarta essa guerra. Mas tem um povo lá sofrendo, entende? Tem povos sofrendo lá com guerras civis há muitos anos e a gente está aqui vivendo as nossas vidas e a gente se importa, tem que se importar com guerras da Ucrânia e da Rússia, de Israel com a Palestina, só que tem um monte de gente morrendo lá e a gente nem sabe. Enfim, só estou dando um outro exemplo.
mas pode ser que caia também. Por isso que é importante. Essa da Palestina é possível mesmo, tá? Vamos para o próximo slide. Erros comuns na hora de escrever. Algo muito, muito comum, eu falei dos vícios de linguagem, é a questão da concordância. Então, concordar... Você já ouviu aquela expressão? Não, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Vocês já ouviram isso? Já. Perfeito. O que é gênero, número e grau? Gênero é masculino e feminino, então eu concordo em gênero. Ela foi casar. É que aqui nesse caso as palavras são ambíguas, né? Deixa eu achar um outro exemplo de gênero. Ela estava linda. Eu posso falar ela estava lindo? Sim ou não? Posso falar ela Não. estava lindo? Manda joinha. Porque Sim ou não? você vai estar assim. Não. Não? Não, posso. Falar eu posso. Só que tá errado. Porque ela não está concordando. Você não pode escrever. Isso, não está concordando o gênero. Ela estava linda. Ele estava lindo. Certo? Isso é concordar em gênero. Número. Nós foi. Nós foi. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque nós fomos. Número. Se é nós, é fomos. Se é eu fui. Então eu concordo em gênero, número e grau. Certo? Então, o erro de concordância é um dos erros mais comuns que tem. Aqui eu trago um exemplo incorreto, que é justamente esse. As pessoas preferem soluções práticas. Qual que é o erro aí? Onde está o erro? As pessoas preferem soluções práticas. O erro está no prefere. As pessoas preferem soluções práticas. Certo? Eu estou concordando. Então, isso eu volto a dizer, são vícios de linguagem que na oralidade a gente passa e não tem problema nenhum. A gente conseguiu passar a informação que a gente gostaria, só que na escrita a gente tem que ter esse cuidado. Então, atenção com o uso de crase. Por exemplo, alguém sabe me dar um exemplo de onde usar crase? Crase é aquele acento, tem o acento agudo, né, que é o risquinho para a direita, e a crase é o acento oposto, o risquinho da esquerda. Um exemplo de usar a crase é quando eu vou a uma cidade. Se eu estou em São Paulo, se eu disser que vou para Belo Horizonte, eu posso escrever que eu vou a Belo Horizonte. Esse A tem crase. Um outro exemplo, a crase, ela nunca vai estar antes de uma palavra masculina, só a palavra feminina. Então, por isso que eu falei que é importante vocês anotarem, porque isso não está no material, mas tem que anotar, porque ajuda a lembrar. Perfeito? Outra questão, o uso de vírgula. Usar a vírgula é importante, a pontuação, usar ponto final, usar ponto de exclamação, ponto e vírgula. Quando eu vou usar isso? Certo? E a ortografia, como eu escrevo. Por isso que a revisão é importante. Faça o rascunho e revise, porque às vezes acontece. As pessoas preferem soluções práticas. Oralmente, tá tudo bem. Só que se eu escrever assim na prova, na redação do Enem, eu vou perder nota. Por isso que eu escrevo o rascunho e na hora de passar, eu vou corrigindo esses pequenos erros que eu tive. Eu até coloquei aí numa forma de tentar ficar fácil de lembrar, né? Importante, concorde. A concordância é a chave importante, é uma chave importante na sua nota. Cuidado com os vícios de linguagem informal. Nós vai, nós foi, nós voltou. Problema. Nossa, eu tô com um problema hoje. Eu falo isso muitas vezes até de forma de brincadeira. Nossa, isso é problema, hein?
Eu falo isso, eu brinco com meu irmão desse sentido. Eu, nossa, é problema, hein? Mas eu sei que na hora de escrever eu não posso escrever problema. Eu tenho que escrever problema. Entendeu? São questões de linguagem que no dia a dia tá tudo bem, mas na hora de aplicar não pode, nós não podemos deixar passar. Próximo. Na minha redação, como estruturá-la? E aí a gente, de fato, entra na hora da redação. A redação do Enem, ela tem 3 partes. 3 partes, tá? Não necessariamente são 3 parágrafos. Nós vamos ter lá na redação até 30 linhas para escrever o que a gente quer escrever, certo? O que normalmente se pede ou se orienta? Fazer 4 parágrafos. 4 parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução, que você apresenta o tema e a sua tese. Você já dá a entender, nesse tema, volto no tema do carro elétrico. Você apresenta o tema, que hoje, de acordo com a tecnologia, os carros elétricos já se tornaram uma realidade no país. Tal. Você fez sua introdução. E já dá a entender a sua tese. Mas vamos entender quais os benefícios do carro elétrico. Ou vamos entender quais os malefícios do carro elétrico. Porque aí faz parte da tese, da resolução do problema. Perfeito? O desenvolvimento são mais 2 parágrafos. Então, nessa estrutura de 4 parágrafos, primeiro eu tenho a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí é onde eu vou desenvolver essa tese. Então, por que eu estou dizendo, vamos entender quais os benefícios. Eu desenvolvo os benefícios. Vou dar a entender, minha tese é quais os malefícios. Eu desenvolvo quais os malefícios. E no final, a conclusão, que é a proposta de intervenção clara. Por isso, vamos dizer, em relação aos benefícios. Aí na conclusão eu coloco, por isso é importante que os governos promovam cada vez mais incentivo à produção de veículos elétricos, porque isso vai fazer com que gere menos gás carbônico, gere menos poluentes, gere uma produção grande de geração de emprego e renda, entende? Ou o contrário também, tem que ter a proposta clara. Por isso os governos têm que aumentar a fiscalização, diminuir os incentivos, fazer com que se crie uma alternativa diferente na extração dos minérios para a produção do veículo, para a produção da bateria. Primeiro eu tive a introdução, falei do tema e já dei a entender qual vai ser minha tese. Sou favorável, sou contra. Segundo, desenvolvimento, gasto 2 parágrafos para argumentar sobre isso, os argumentos do que eu estou achando daquela tese e a conclusão, como eu acho que deve ser feita uma proposta de intervenção. Essa proposta pode estar certa como pode estar errada, não é essa a questão. Ninguém vai avaliar na prova do Enem se a sua proposta está completamente certa ou errada na relação social, não é isso. O que o avaliador vai avaliar é se ela está coerente com a sua tese. Porque você começa lá a sua tese falando do carro elétrico. E aí você coloca todo o seu desenvolvimento falando dos benefícios do carro elétrico. E aí na sua conclusão você coloca que sim, mas é importante que se restrinja a produção de carro elétrico. Ué, mas peraí. Você falou do carro elétrico, você deu a entender que ele era bom, você desenvolveu 2 parágrafos dizendo dos benefícios do carro elétrico, e por que a sua proposta de intervenção ela é contra o carro elétrico? Entendeu? Então ela tem que ter uma coerência também. E eu estou dando esse exemplo do carro elétrico porque só para ficar claro no nosso exemplo aqui, tá? Pode ser isso em relação a qualquer tema. Perfeito? Eu estou correndo um pouquinho porque nosso tempo tá indo, né? Já é 8h30. Então vamos para o próximo. Escrevo de que forma? Agora não é hora de arriscar. Seja formal. Então, volto a dizer. A sua escrita ela deve ser de uma forma culta ou formal. Lembre-se que o avaliador quer saber se você sabe. É uma redundância aqui, né? Mas eu até coloquei entre aspas justamente por conta disso. Ele quer saber se você sabe escrever. Ele não está dando tanta importância assim para a sua tese. Se ela está correta ou não, não é isso. Mas ele quer saber se você sabe escrever. Se para defender aquilo que você acredita, você sabe fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão com um desfecho importante.
isso é importante. Na redação do Enem, eu tô falando o que você acha, né? Mas está até incorreto. Incorreto isso, porque na verdade você nunca vai colocar eu acho, eu acredito, eu espero. Não é o que se acha, o que se vê disso tudo. A sua escrita ela tem que ser impessoal. Ela busca ser na terceira pessoa. Então assim, espera-se que com a produção do carro elétrico nós tenhamos maior geração de emprego e renda. Espera-se que com a produção do carro elétrico nós tenhamos menor emissão de gases poluentes, com isso uma vida mais longa e sustentável, com menores impactos, enfim, tudo mais. Então, olha só que legal, importante. Para escrever uma redação do Enem, na terceira pessoa, use a linguagem impessoal, nunca sou eu, é o que se espera. E evite a primeira pessoa, eu ou nós. Expressões opinativas, como na minha opinião, devem ser tiradas. Eu não posso usar essas expressões. O texto deve ser objetivo, mantendo o distanciamento do autor em relação ao tema. Use pronomes como ele, ela, eles, elas, para se referir aos sujeitos, ou construa a frase com sujeito indeterminado, que é o sabe-se que, espera-se que, entende-se que. Quem entende? É indeterminado, eu não sei quem que é, mas é isso que se entende. É isso que se espera, é isso que se acredita. Então, essa é a forma de se escrever a redação do Enem. Nunca eu acho. O eu não faz parte do Enem. É sempre o ele, o ela, aquele que eu nem sei quem é, mas é ele que está dizendo, não sou eu, tá? Perfeito? Próximo. Então, o que eu não devo esquecer? Primeiro de tudo, compreender totalmente o tema. Então, leia, releia, tenha cuidado em relação ao que se pede no tema. Leia o texto introdutório que leva até aquele tema. E aí, então, a partir desse momento, tá, eu entendi o que está se esperando. Lembra do exemplo que eu dei? Do pai manda dinheiro? Tem formas diferentes de entender. Por isso que o contexto é importante. Leia e entenda o tema. Segundo, tenha a estrutura correta. Oi. Só um instante. No caso da redação, eles vão, por exemplo, eles vão colocar um tema e aí vai estar falando sobre esse tema e a gente tem que, dentro desse contexto, colocar aquilo que a gente entendeu, é isso? Normalmente eles colocam o seguinte, eles fazem um texto introdutório, normalmente uma notícia, algo nesse sentido. Então tem um texto falando sobre um tema específico. Vou voltar para o exemplo do carro elétrico. Então vai ter um tema lá. Os carros elétricos já são uma realidade no Brasil e no mundo. Grandes indústrias do mercado internacional, principalmente do mercado chinês, têm realizado grandes investimentos na produção de carros elétricos. Esses carros têm a tendência cada vez mais de produzir menor impacto ambiental. Isso tudo é o texto introdutório, certo? E aí eles colocam o tema. Diante do texto apresentado, quais seriam os impactos positivos ou negativos, ou quais seriam os impactos na produção de veículos elétricos no dia a dia do cidadão brasileiro? Entendeu? Então eles fazem a apresentação do tema com um texto e depois eles colocam qual é o problema do tema em relação àquele tema. E aí você vai desenvolver. Então, olha, em relação ao tema, realmente os veículos são, sabe, os veículos elétricos já são uma realidade, mas aí tem vários questionamentos. Custo do veículo, é barato ou é caro? Quem tem acesso a esse veículo? Pobre, rico, classe média? Ah, mas gera benefícios para o proprietário do carro. Tá, só que o proprietário do carro, ele já é rico, porque normalmente carros elétricos são mais caros. Então eu estou gerando um benefício fiscal para quem tem mais condições de pagar. Em contrapartida, o cara que tem, a pessoa, né, que tem menor fonte de renda, que tem um veículo lá usado, já gasolina, antiguinho, esse ainda tem que continuar pagando IPVA. Então eu tenho um problema ambiental, né, gera uma solução ambiental, mas cria um problema social. Você entende como tem várias vertentes que eu posso falar sobre o mesmo tema? Certo?
Então, primeiro é a compreensão total do tema. Segundo, estrutura correta. IDDC. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Grave isso. E aí eu tenho cerca de 30 linhas, né, para escrever a minha redação. Eu vou dividir essas linhas em 4 parágrafos. Então eu vou ter sempre cada parágrafo mais ou menos na mesma quantidade de linhas. Então se eu tiver cada parágrafo com 5 linhas, então 4 vezes 5, 20. Se eu tiver com 6, 4 vezes 6, 24. Entende? Então eu tento sempre manter cada parágrafo com a mesma quantidade de linhas para eu poder ter uma estrutura adequada. Só que lembrando, não adianta encher linguiça e também não adianta deixar de falar alguma coisa. Esses parágrafos precisam ser coerentes. Ah, mas o meu primeiro parágrafo deu 5 linhas. O meu segundo não pode dar 6 linhas? Não, pode dar 6 linhas sim, não tem problema. O que não pode é o primeiro parágrafo dar 5, o segundo dá 10 linhas e aí o terceiro e o quarto 2 linhas cada um. Eu tenho que ter coerência até na quantidade de parágrafo, no tamanho de cada parágrafo. Perfeito? Já me deu a informação aqui que a nossa aula tem só mais 15 minutos. Então deixa eu correr aqui para terminar, porque senão vai cair a live. Mantenha os seus argumentos consistentes. Então, eu dei vários exemplos aqui do carro elétrico, que nem é a minha especialidade. Eu só estou falando daquilo que eu vejo na TV, certo? Então tenha argumentos consistentes. Por isso que buscar informação é sempre tão importante. Tem uma proposta de intervenção detalhada, que é a questão da resolução. Então, na minha conclusão, é o que eu vou fazer com isso. E, por último, tem uma revisão final. Escreva o seu rascunho e aí revise a ortografia, essa coesão, que é toda a estrutura, e a clareza de como eu estou passando essa informação. O que eu estou escrevendo, de fato, eu estou conseguindo me fazer entender? Perfeito? Próximo. Aqui é uma forma de memorizar. Então, mnemônico, né, o IDDC, introdução, desenvolvimento, conclusão, IDDC. Os conectivos, que é como eu faço para conectar uma ideia com a outra. Então, conectivo para manter o mesmo sentido. Além disso, apesar disso, enfim, tem os famosos mais, todavia, porém, no entanto, que são os de controvérsia, né? Que é por outro lado. Então, eu coloco os dois lados da ideia e eu tenho que utilizar esses conectivos. Então, eu estou trazendo uma ideia. E a minha ideia é, o carro ele é muito bom. Além disso, gera questões fiscais, porque tem cidades que não cobram um imposto, entendeu? Ou eu tenho que falar, não, o carro é muito bom. Por outro lado, a sua autonomia é baixa, gera problemas nas rodovias. Nem todas as rodovias têm infraestrutura suficiente para receber carros elétricos, que é o mais todavia, porém, no entanto, por outro lado. E o checklist da nota 1000, da nossa redação nota 1000. É a sua tese, o seu repertório, os conectivos, a sua intervenção, que é como você vai resolver aquele problema, e a revisão. Volto a dizer, não esqueça de revisar. Faça o rascunho, revise. Faça o rascunho, revise. Corrija os potenciais erros. Tudo bem?